E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui no DF, só no ano passado, foram 415 casos, segundo a Secretaria de Saúde. Para falar sobre o assunto, convidamos Fabiana Goresten, que é especialista na área de proteção à criança e ao adolescente do Unicef. Boa tarde, muito obrigada, Fabiana, pela participação aqui com a gente. Olá, Natália, a gente que agradece o convite. Como é que a gente percebe que a criança está passando por uma situação de exploração? O que a criança pode sentir? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que crianças e adolescentes, elas têm uma expressão. Pode não ser a nossa expressão verbal adulta, mas ela vai ter uma alteração do comportamento, ela vai indicar, seja através de um problema com sono, um problema comportamental, alguma coisa vai mudar no comportamento dela e ela vai mostrar que alguma coisa está errada. O que a gente percebe é que as famílias, os pais, os cuidadores, muitas vezes eles não ouvem os sinais que a criança está dando. Então, a primeira lição e a primeira questão que é fundamental é ouvir a criança e levar a sério o que ela está tentando expressar de uma forma ou outra. Entendi. Agora, a subnotificação ainda é grande. A gente viu que a Secretaria de Saúde dá um número de 415 casos, mas a Polícia Civil dá um número de 158 no ano passado. Por que essa diferença? Bom, nessa questão dos dados, a gente tem um problema muito importante que não é específico da violência sexual, mas ele é muito crucial no caso da violência sexual. Para você ver, a gente está com os dados nacionais. Para o Disque 100, em 2014, foram reportados 182 mil casos de violência sexual. No país todo? No país todo. Nós achamos que esse número é abaixo da realidade, porque muita gente não tem acesso, não conhece os canais, não sabe quais são as autoridades, ou os sistemas de registros ficam perdidos em algum lugar. Em 2015, nós tivemos 150 mil casos, 30 mil casos a menos. A gente tem a impressão que alguma coisa está se perdendo nesse caminho, como você acabou de mostrar, que tem mais registro da saúde do que da justiça. Então, tem situações que não estão sendo levadas à justiça, embora haja famílias procurando atendimento da saúde. Essa é uma questão que é para a gente fundamental. Nós não podemos perder nenhum caso. Nenhuma criança deve ser vítima de violência sexual e, se ela for, ela tem que ter o atendimento imediato e o suposto agressor tem que enfrentar uma consequência por esse ato, porque isso é uma violação de direitos humanos. Nesse caso, a denúncia é de extrema importância, né? A denúncia é o nosso compromisso como cidadão para poder fazer a diferença e garantir que crianças deixem de ser vítimas de violência sexual, tenham o tratamento profilático ou as medidas psicológicas, né? Assim, o tratamento adequado, seja ele de saúde, de assistência social ou, enfim, né, de psicologia, mas também para que aquele agressor ou agressora possa ser afastado da situação e nunca mais vitimar outra criança. Então, isso é fundamental e é o grande compromisso nosso como sociedade. E como as pessoas podem denunciar? Bom, existem diversos canais, né? O canal nacional mais frequente, mais conhecido, é o Disque 100. É simples, a ligação é gratuita, ela é anônima, qualquer pessoa pode fazer uma ligação no telefone fixo, convencional ou celular. E a segunda coisa é que, para quem não quiser ligar, mas tiver o costume de usar smartphones, você pode fazer uma denúncia por escrito através do aplicativo Proteja Brasil. Esse aplicativo te indica as autoridades mais próximas de você, para você procurar o Conselho Tutelar, ou o Disque 100, ou escrever a sua denúncia para as autoridades competentes. E esse aplicativo está disponível para iOS e Android, né? Exatamente. A pessoa pode baixar, qualquer vizinho que tiver conhecimento de alguma coisa, parente também, qualquer pessoa pode denunciar, né? Viu uma situação que você acha, que você tem dúvidas, né, que você precisa de orientação, o melhor a fazer é fazer a denúncia e deixar que quem tem um conhecimento possa trabalhar na elucidação desse caso. Você começou a falar sobre a questão do tratamento da criança e do adolescente vítima, né, de abuso sexual. Qual é o tratamento? Que tipo de assistência ele recebe? Essa criança As assistências são diversas e depende do caso a caso, né? Numa situação de abuso sexual, não necessariamente você tem uma marca, um dano. Nos casos mais graves, você tem que ter a profilaxia, que vai envolver a tentativa de evitar o contágio por uma série de doenças sexualmente transmissíveis, né? O HIV, a sífilis, outras questões. Então, esses são os casos que tem um atendimento de saúde imediato. Depois, vai se fazer uma análise psicossocial da circunstância em que aquela criança sofreu uma violação de direitos e vai se adotar, enfim, apoio psicoterápico, né? Uma tentativa de reinserção na escola, afastamento do agressor e outras medidas que são cabíveis. A gente tem conexão da violência sexual com outras situações, como, por exemplo, trabalho infantil ou situações de negligência. E cada atendimento precisa de uma avaliação específica. Tá? Os principais agressores normalmente são familiares e conhecidos? Para o caso da violência sexual, os dados que a gente tem mostram que sim. Embora a gente tenha muito medo da situação das crianças nas ruas com desconhecidos, os principais agressores da violência sexual são pessoas que têm contato
contato cotidiano com criança e adolescente. Então, o recado é, o ambiente, as comunidades, as famílias, as escolas precisam estar atentos aos sinais, precisam ouvir e respeitar o que escutam de criança e adolescente e tem que ser pautados por uma cultura de não violência. Tá certo, vou deixar aqui o telefone novamente, que é o Disque 100, para quem quiser fazer alguma denúncia. E tem também o aplicativo que é o Proteja Brasil. A pessoa pode entrar lá, tem um anonimato, com toda a segurança ela pode fazer a denúncia. Exatamente. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada.